Gente de Deus, graça e paz. Tem um texto de Isaías bastante importante que eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 58 do livro desse profeta, a partir do versículo 5. O texto diz: Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com junco e se deite sobre o plano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse é um texto bastante emblemático porque ele chama a nossa atenção para uma realidade. O povo judeu reclamava que Deus não ouvia suas orações. Isaías tem uma resposta da parte de Deus para esse povo. Bom, vocês jejuam e querem respostas às vossas orações. Vocês fazem isso e querem aquilo. Qual o jejum que eu pedi? Qual a atitude correta que vocês devem ter diante da vida, no cotidiano? Enfim, Isaías traz uma resposta bastante precisa para a indagação daquele povo. O jejum que Deus espera é prático. Não é ficar sem comer, fazendo cara de dó para que as pessoas reconheçam neste e naquela, essas expressões de suposta espiritualidade. Não, o jejum é prático. E o texto diz para nós: o jejum que eu espero é que você solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos. O próprio Jesus vai usar Isaías para falar sobre essas verdades. No capítulo 61 desse mesmo profeta, ele lê esse texto na sinagoga e ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele porque o ungiu para levar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros e proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. É interessante perceber como a manifestação de Jesus traz esperança para o povo. E o texto de Isaías 58 que nós lemos vai nessa mesma direção, porque não importa o que a estética, o que externamente a gente possa expressar como espiritualidade, se isso não se tornar uma coisa prática. E é nesse sentido que o texto nos chama a atenção. Amanhã nós vamos eleger quem será o nosso presidente. Nós precisamos olhar para textos como esse e lembrar que a justiça que a igreja promove independe da justiça dos homens. E lembremos também o seguinte, que nós não chegamos em casa ainda, os dias são maus e não dá para esperar muito dessa terra aqui. Mas enquanto povo de Deus, nós precisamos sim, como diz essa palavra, abrigar o desamparado, vestir o nu, ajudar o próximo e não só isso,
eliminar o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar. Com essas coisas, beneficiar os famintos, satisfazer os anseios dos aflitos. Assim a nossa luz despontará nas trevas. Então, meus irmãos, prestemos atenção na palavra de Deus. Independente do que acontece no nosso entorno, nós não podemos simplesmente ter uma aparência de espiritualidade, porque a diferença na sociedade a gente faz na prática. Pense nisso. Independente de qualquer coisa, o que está ao alcance das nossas mãos precisamos fazer, porque assim o reino de Deus se manifesta e, em contrapartida, Deus ouve nossas orações e nos abençoa segundo a fartura das suas mãos. Graça e paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.